aniversário da filha dela. Ele desceu para um lugar chamado Barra do Carlinho. Era uma lanchonete. Nós não tínhamos nada para comer em casa. Nem eu e nem meu irmão. Ele pegou na minha mão e disse assim: Amanda, vamos procurar o meu pai. Descemos da praça e rodamos tudo. E vimos ele dentro da barraca, na lanchonete, com a filha da moça, com um bolo, pizzas em volta da mesa. E ele batendo parabéns para ela, com os outros filhos em volta. E eu e o meu irmão em casa, sem nada para comer. Queridos, eu me chamo Amanda, eu tenho 25 anos. Sou casada há 4 anos e meio com o irmão João Ricardo Aguiar Paranhos. Sou membro da Assembleia de Deus em Betesda há quase 3 anos. 2 anos e pouquinho. A minha história de vida, ela começou basicamente assim. Eu perdi a minha mãe com 5 anos de idade. E, na época, meu irmão tinha 12. E só ficamos eu e meu irmão sendo criados pelo meu pai. Já estou querendo chorar, não dá. Foi um pouco difícil. O meu pai, ele não tinha muito entendimento das coisas. Então, nessa fase, ele acabou negligenciando algumas coisas. Eu me lembro vagarosamente, se eu disser para vocês que eu lembro da minha mãe, eu vou estar mentindo, porque eu não lembro. Eu não sei se isso foi uma forma que Deus encontrou de me livrar, de cuidar de mim. Mas eu não tenho lembranças dela. Eu não sei como ela é, a não ser por algumas fotos que eu vejo, que eu ainda tenho. Então, não sei como ela é, a não ser pelas fotos. Não lembro do tom de voz, de absolutamente nada. Pouco tempo depois da morte da minha mãe, um ano e pouquinho depois, meu pai, ele se relacionou com uma nova mulher. Eu tenho lembranças a partir daí. Dos meus 6 para 7 anos de idade, meu pai começou a se relacionar com uma mulher. E essa mulher, ela é irmã de uma moça que na época era mãe de santo. Então, meu pai começou a se envolver com essa religião. Detalhe, quando meu pai conheceu a minha mãe, eles se conheceram justamente dentro de um terreiro. Então, não era uma coisa nova para o meu pai. Meu pai conheceu a minha mãe dentro dessa religião. Na época, minha mãe era separada do ex-esposo dela. Meu pai era viúvo de 2 casamentos. E eles se casaram que eu digo, passaram a conviver juntos e tiveram eu e meu irmão. Então, um ano e pouquinho, 2 anos, quase praticamente depois da morte da minha mãe, meu pai conheceu essa moça e começou a se relacionar. Dali por diante, a minha vida, mais a vida do meu irmão, de certa forma, começou a desandar. Porque o meu pai meio que se deslumbrou com essa moça. Então, ele passou a negligenciar algumas responsabilidades na paternidade dele conosco, para suprir nos filhos dessa moça. Então, as coisas que ele deveria comprar para mim, para o meu irmão, ele passou a comprar para os filhos dessa moça. E foi muito difícil. Na época, meu pai trabalhava, hoje ele é aposentado, mas na época ele trabalhava no Ceasa. Todo mundo aqui já ouviu falar de Ceasa, né? Meu pai trabalhava como carregador de Ceasa há quase
20 anos. Atualmente, meu pai está com 73. Está vivo. Graças a Deus, está com saúde. Eu oro para que ele encontre Jesus um dia. Mas, na época, o meu pai, para alguém que trabalhava como carregador, ele ganhava muito bem. Ele fazia o próprio horário. Ele escolhia as pessoas para quem ele iria trabalhar, porque como carregador você pode escolher o cliente, né, para você fazer o serviço para ele. E tudo que meu pai ganhava, ao invés de vir para nossa casa, ia para a casa dessa moça. Houve uma vez que ele me deixando em casa, sozinha, o meu irmão já na pré-adolescência, aos 14 anos de idade, virou, digamos que um pássaro. Não tinha ninguém para pôr rédea, era a vida. Meu irmão começou a dormir na casa de um e de outro amigo, com 14 anos de idade. E eu tive que segurar as pontas de uma criança sozinha. Meu pai saía às 3 da manhã e chegava ao meio-dia em casa. Então eu ficava das 3 até o meio-dia chorando, porque tinha medo de ficar sozinha. O tempo foi passando, eu fui crescendo, completando os meus 8 anos de idade, completei os meus 9 anos de idade. O meu irmão, então, passou a me levar para a casa desses amigos que ele convivia. E eu passei a conviver com esses amigos. Conheci a mãe desses amigos. E elas meio que nos abraçaram, nos adotaram, cuidaram de nós. Só que o problema de tudo é que não era constante na casa de uma pessoa só. Virou constante na casa de várias pessoas. Então era um dia comendo na casa de um, jantando na casa de outro, dormindo na casa de outro. Para um homem que recebia muito bem, só tinha 2 filhos, eu deveria ter tido uma vida de princesa, na medida daquilo que ele podia fazer. E ele não fez. Eu me lembro que uma moça chamada Dudinha, na verdade o apelido dela era esse, o nome dela era Márcia, o apelido Dudinha, ela me escreveu, com 8 para 9 anos de idade, num programa de pesagem. Acho que alguém já ouviu falar disso, né? Da Igreja Católica na época. Ela me escreveu nesse programa de pesagem, para no fim do ano, as pessoas mais abastadas, de bens, elas iam até esse programa, escolhiam crianças para apadrinhar, e no final do ano elas davam roupas de presentes. Então eu posso dizer a vocês que quase todos os anos, num período de 5 anos, eu me vesti com a roupa dessas pesagens, graças ao que essa moça havia feito por mim, me escrito. O meu irmão, com a idade de 15 anos, tomou um tiro na perna, soltando pipa na rua. Não era envolvido no tráfico, nunca foi, nunca se envolveu, mas estava soltando pipa no meio da rua, quando houve um confronto de traficantes e policiais. Para defender o amigo que estava junto dele, ele empurrou para dentro de um beco, que era o portão de uma casa, o corredor de uma casa. Ele empurrou e se jogou, não deu tempo. Quando o rapaz sacou a arma e atirou para pegar no policial, no meio do confronto, acertou a perna. Hoje a perna do meu irmão é como uma perna de pau, de madeira. Isso aqui dele não mexe. Ele tem 6 furos na perna, porque ele teve que ficar 3 meses com um ferro para tentar reconstruir, não ficar pior do que já estava. Essa foi a única fase que meu pai voltou a atenção para nós. Foi uma fase linda. Meu pai passou a dormir em casa de novo, passou a cuidar de nós de novo. Foi um momento lindo, que a gente se apegou a ele. Mas depois dos 3 meses, que meu irmão conseguiu se recuperar, tirou o ferro da perna, só ficou com um buraco para fazer curativo. O meu pai voltou com a vida dele, com a esposa.
Eu me lembro de uma vez, eu vou contar isso aqui, no aniversário de uma das filhas, eu tenho essa memória muito fresca na minha lembrança. Aniversário da filha dela. Ele desceu para um lugar chamado Barra do Carlinho. Era uma lanchonete. Nós não tínhamos nada para comer em casa. Nem eu e nem meu irmão. Ele pegou na minha mão e disse assim: Amanda, vamos procurar o meu pai. Descemos da praça e rodamos tudo. E vimos ele dentro da barraca, na lanchonete, com a filha da moça, com um bolo, pizzas em volta da mesa, e ele batendo parabéns para ela, com os outros filhos em volta, e eu e o meu irmão em casa, sem nada para comer. Depois disso, meu irmão, que já tinha se recuperado, ele disse assim: não dá mais para estudar. Reuniões escolares, meu pai não ia. Dia das Mães, para mim, era um inferno, porque minha mãe não era viva. Então eu via as crianças na escola fazendo homenagem para as mães, e eu não tinha para quem dar. E o que eu fazia, eu chegava em casa, criança não tem essa maldade, né? O pai pode ser o que for, mas a criança, você bate, ela vai atrás. Ela abraça, ela beija, ela fala que ama. Então, no Dia das Mães, eu dava para o meu pai, parabenizava ele, mesmo ele negligenciando certas coisas que para uma criança é importante. Meu irmão abandonou a escola, largou, já estava entrando quase que no ensino médio, largou a escola e começou a trabalhar em um ferro velho, catando cobre, catando latinha, vendendo panela, para ganhar os trocados. E os trocados que ele ganhava, ele botava aquilo que meu pai negligenciava na mesa de casa. O meu irmão adolescente virou meu pai, penteava o meu cabelo, botava a minha comida, aprendeu a fazer tudo sozinho. O tempo foi passando, gente. Eu fui crescendo. Meu irmão não aguentou a pressão. Depois de uma surra que eu vi o meu irmão tomando, quando meu pai chegou embriagado em casa, com essa mulher, com essa moça, ele levantou o meu irmão do sofá-cama que dormimos, na sala. Ele dormia em cima, eu dormia embaixo. Eu vi o meu pai levantando o meu irmão abaixo de pancada. Muito. Ele bateu tanto, mas tanto no meu irmão. Não sei a origem, não sei dizer a você o porquê, mas ele bateu tanto, mas tanto, que chegou a quebrar a porta da casa que a gente morava. Essa porta ficou quebrada mais de 8 anos. Todo dia, meu pai saindo para trabalhar, meu irmão dormindo fora e eu dormindo em casa, com essa porta quebrada. Não foram uma, não foram duas, não foram 3, que eu vi pessoas rondando a minha casa. Foram várias vezes. Meu irmão, quando cismava de ir lá, levava os colegas. Ia muitos rapazes. E o que as pessoas diziam de mim era: ou ela vai virar uma prostituta, porque a casa vive lotada de homens, ou vai virar lésbica. Eu não sabia fazer nada de menina. Dia das Crianças, não era presenteada com uma Barbie. Brincava com uma das minhas colegas. O que eu tinha eram os brinquedos do meu irmão que ele ganhava. As bolas de gude, sei jogar muito bem uma búlica. Peão nem se fala, adoro. Pipa soltei demais. Amo fazer isso. Foi o que eu aprendi. Conheci muito cedo essas coisas. Não brincava de casinha, não brincava de boneca. O meu hobby era falar de futebol. Jogar 3 cortes. Altinho, como era legal. Minha vida era essa.
Meu irmão, quando chegou na fase dos quase 18, 19 anos, ele conheceu uma moça. Isso eu estou resumindo porque é muita coisa, eu não quero cansar ninguém. Meu irmão conheceu uma moça chamada Viviane, que é a mulher com quem ele está casado até hoje. Ele encontrou essa moça que, por incrível que pareça, foi nossa babá. Porque ela tem 30, ela hoje está com 40, meu irmão está com 33. Ela está com 43, ela é 10 anos mais velha do que o meu irmão. Ela foi babá do meu irmão, foi minha babá. E ela começou a se relacionar com ele na época. Ela tinha um filho de 3 aninhos. Meu irmão saiu de casa, nessa de idas e vindas, sai e volta, foi morar com a Viviane e ficou. Aquele inferno que era dividido quando meu irmão estava em casa, passou a cair só sobre mim. Porque eu passei a ver o meu pai manifestando com uma entidade chamada Zé Pilintra dentro de casa. Sem saber o que fazia. Eu via ele se manifestando e eu, sem entender, não tinha dimensão do mundo espiritual na época, chorando, pai, o que está acontecendo? E eu me lembro da entidade falando na voz dele: o seu pai não está aqui, o seu pai é o meu cavalo, eu mando no seu pai. Meu pai ia para frente, para trás, eu não sei explicar como caía. Eu me lembro que ele pediu para que meu irmão, que havia chego lá, porque eu desesperado chamei, fosse até a casa de uma vizinha, que o apelido dela era Loura. Peça a ela uma garrafa de cerveja quente, um cigarro aceso, que eu quero aproveitar o meu momento. Meu pai acendeu aquele cigarro. Meu pai não, a entidade no corpo dele acendeu o cigarro, abriu a garrafa, botou no copo, começou a beber. Não sei explicar, mas parece que o demônio que estava no corpo dele chamou a Neuza, desculpa, a mulher. Na época, ela saiu da casa dela, foi até minha. Ela nunca botou um cigarro na boca, a pastora Carla. Chegou lá, entraram no quarto. Meu pai estava com um chapéu assim, branco, que ele tinha pendurado no centro da sala. Toda vez que meu pai pegava aquele chapéu, ele já chegava com um olhar diferente. Quando ele pegava aquele chapéu, eu já sabia, tá aí. Entraram para o quarto, fecharam a porta. Ela começou a tomar aquela cerveja quente, fumar desesperadamente aquele maço de cigarro. E eles cantavam em voz alta: ô Zé, não maltrate o coração dessa mulher. Essa imagem, ela está fresca na minha memória. Quando meu pai voltou a si, eu conversei com ele para entender o que havia acontecido naquele dia, e ele disse para mim que não conseguia se lembrar. Fiz isso, fez. Dessa forma. Ontem, exatamente, não me lembro. Hoje eu entendo que era o mundo espiritual. Mas uma criança, na fase de pré-adolescência, não entende essas coisas. E eu me lembro que todos os dias, quando meu pai chegava bêbado em casa, ele lançava as seguintes palavras: a sua mãe morreu de desgosto. Você e seu irmão eram o desgosto da sua mãe. Se ela estivesse aqui, ela iria ser uma pessoa muito desgostosa por olhar para vocês. Eram essas as palavras que eu ouvia. Meu pai, a pessoa que deveria me proteger, que deveria me educar, me ensinar, dizia: você não vai ser nada, você não vai ser ninguém na vida. Alguém com a idade de 13 anos, 14 anos, não entende. Eu cultivei por muitos anos o ódio do meu pai. Todas as vezes que eu ouvia isso, mesmo sem frequentar uma igreja, porque eu não tinha ninguém para me ensinar o caminho, eu não tinha ninguém para pegar nas minhas mãos e dizer: calma, vai passar. Quando a coisa apertava em casa, eu corria para a casa da Viviane, que hoje é minha cunhada,
E eu dizia: por favor, me deixa dormir aqui. Me deixa ficar aqui. Meu irmão não deixava eu morar com ele. Amanda, você precisa ficar lá. A maneira dele de me consolar era: o que você vive não é nada perto do que eu vivi quando você era pequena. Tudo que você está vivendo agora, eu vivi muito pior. E se eu suportei, você também vai suportar. Mas era muito difícil, gente. Era muito difícil. E eu me lembro piamente, que todas as vezes que isso acontecia, eu me ajoelhava no sofá da sala, olhava para o céu e me perguntava: será que isso um dia acaba? Será que um dia eu vou me casar? Será que um dia eu vou ser mãe? Será que um dia eu vou ter uma família? Então, desde nova, eu comecei a cultivar esses pensamentos em mim. Será que isso que ele fala para mim é verdade? Dizem que palavra de pai e mãe tem poder, né? Eu me perguntava todos os dias, olhando para o céu, à noite, madrugada, chorando, será que isso vai dar certo? Será que o que ele falou vai se cumprir? Fui convidada, na época do ginásio, ano de 2009 para 2010. Eu fui convidada para ir num culto, na igreja de uma conhecida minha na época. Eu lembro que eu cursava a 5ª série, e ela disse assim: Amanda, vai ter uma mini vigília, vai ter uma vigília na igreja que eu faço parte. Você não quer ir não? E eu, quando era mais novinha, sempre frequentava, quando tinha uma oportunidade, nas igrejinhas próximas à minha casa. Eu ia a esses cultos, mas eu não tinha força para me firmar, porque eu convivia com as coleguinhas que os pais bebiam, as mães bebiam. Então era aquela cultura de funk, novinha, botando aquelas roupinhas feias, beça, curtinha, para ficar se remexendo. Só Jesus na vida. Eu ia, mas eu não conseguia me firmar num propósito, não me entendia. E aí esse dia, ela me convidou, disse assim: Amanda, vamos embora. Eu senti muito desejo de ir, mas ciente do que eu ouviria: você não vai ficar na igreja, isso daí não é para você não. A gente sabe que toda vez que tu tenta, tu cai. Tu escuta um funk, tu vai lá se remexer. Tu adora um pagodinho, você adora cantar. Eu fui, irmãos, aceitei o convite, participei dessa vigília, ouvi a palavra de meia-noite até 4h40 da manhã. Eu só chorava. Foi o lugar que eu botei tudo para fora. Mas eu chorei tanto naquele dia que eu acho que eu fiquei seca. Eu não tinha nem mais lágrimas para pôr para fora, de tanto que eu chorei. Chorei perguntando se Deus existia. Chorei me questionando se Ele existia. Por que aquilo acontecia comigo? Por que Ele não levou o meu pai ao invés de ter levado minha mãe? Por que Ele não havia deixado a minha mãe, já que a minha cunhada Viviane disse que ela me amava tanto, que ela tinha prazer em cuidar de mim e do meu irmão? Conviveu, ela bebeu com a minha mãe, ela fumou com a minha mãe, ela conviveu com a minha mãe. Por que Deus não deixou ela aqui? E foi por muito tempo esse questionamento, de meia-noite a 4h40. O apelo feito foi: alguém aqui que ouviu a palavra pregada? Irmão, uma igreja de corinho, muito corinho. O povo muito simples, desprovido do conhecimento, mas muito simples, mas que amava muito a Jesus, sabe? Eu ouvi a palavra que foi pregada ali. Falou sobre Jonas. Eu disse: Senhor, eu quero, mas eu não tenho força. Eu levantei as minhas mãos, fui lá na frente. A minha amiga Carol, que na época me convidou, ela foi na frente comigo. Ela orou por mim. O pastor da época orou por mim e disse assim: Amanda, a gente vai te ajudar. Não durou muito tempo. 2 semanas depois, eu estava no mundo de novo. E meu pai, que era uma pessoa muito rígida, apesar de todas as negligências, não deixava eu ir para baile funk,
eu na minha pré-adolescência, ali já com quase 15 anos de idade, comecei a sair sozinha, escondido. Bebi, pasme, fumei, só não me deitei com ninguém, mas baguncei muita coisa. E aí eu lembro de um dia que meu pai falou assim: você quer ir para o baile funk? Eu vou te levar para te mostrar a realidade de lá. Levou eu e mais 3 amigas, Rayane, Carol e Tayane. Nós fomos. Tayane hoje é minha melhor amiga, está no Senhor, congregando, casada, tem uma família. Fez muita besteira, mas hoje serve a Jesus. Nós 3 fomos, meu pai nos levou, ficou do lado de fora, na comunidade chamada Acari. Alguém aqui já ouviu falar? Acari? Acari. Na quadra do Gigantão, estava tendo pagode. Quem cantou na época foi Belo e Rodriguinho, lembro até hoje. Depois do pagode, funk rolou solto, irmão, de madrugada. Eu magríssima, com aquela roupa quase seminua. 5 horas da manhã, meu pai entrou no baile e disse assim: chega, você já viu o suficiente, vamos embora. Aquela foi a única vez que eu fui ao baile funk acompanhada do meu pai, que ele quis me levar. E as meninas que conviviam comigo ali disseram: Amanda, tá vendo aí, não deu. Tu foi para a igreja, disse que aceitou Jesus, gastou dinheiro comprando revista de EBD, as moedinhas que você juntou, resolveu de alguma coisa? Olha onde você está aqui com a gente, está na roda, está no meio da bagunça. Adolescente, irmão, adolescente, que não tem entendimento de nada. Mas eu não desisti, não. Fui convidada de novo pela mesma pessoa, Carol. Ela disse: Amanda, agora você vai ficar de pé, você vai ficar firme. Fizeram um apelo no culto, foi culto de domingo. Eu levantei as minhas mãos e disse: eu quero voltar para Jesus. Isso foi em dezembro. Janeiro, a Carol, a enteada do meu pai, ia completar 15 anos. Eu fui dama de honra. A música, ela não foi valsa das damas, sabe? Foi funk. Elas dançaram, fizeram uma festa de 15 anos, a moda anos 80. Os vestidos não eram aqueles vestidos bonitos, compridos, eram vestidos até aqui, o joelho. Funk. As damas todinhas dançaram, se remexeram. E eu que tive que fazer a coreografia, não me aguentei, me remexi também. Naquele dia eu caí. Fui para o baile funk, beijei na boca, bebi. Com 14 anos de idade, me afastei, irmãos. Fiquei 3 meses afastada. Pulei carnaval, fui para o cordão do Bola Preta. Pulei nos bloquinhos do Favo Folia, próximo onde eu morava, no Acari. Mas em abril daquele mesmo ano de 2011, eu voltei para Jesus. E elas disseram: vai dar de novo, vai errar de novo, vai dar erro, desiste. Aquele dia eu decidi que eu não iria mais sair dos caminhos do Senhor. E eu me apaixonei por Jesus. E o fardo, a partir desse tempo, ficou mais leve. Mesmo eu ouvindo meu pai dizer que era perda de tempo estar na igreja. Mesmo ele me restringindo em algumas vezes de ir aos cultos. Mesmo eu cantando no banheiro, ele pedindo para eu parar, porque não aguentava mais me ouvir cantando. O fardo foi ficando leve, mesmo ainda estando um pouco pesado. E aí eu me lembro piamente que nessa época, nesse tempo, eu comecei a ouvir algumas palavras, promessas que Deus havia feito, que Ele me daria uma família, que Ele me daria uma casa, e que eu iria ser uma anunciante do reino. É muito fácil, escute isso aqui, você se agarrar a uma promessa quando a sua circunstância
é favorável para isso. É muito fácil você viver o sucesso de um bom ministério quando você tem alguém que investe em você. Quando você tem alguém, mesmo na sua dificuldade, para dizer: o meu ombro está aqui para você chorar. Pode contar comigo. O meu ombro era o braço do sofá. E quando o fardo pesava, era para ele que eu chorava. Era para o céu que eu olhava. Era para Deus que eu contava as minhas lamúrias. O tempo foi passando, irmão. Completei os meus 15 anos na igreja. Bom. Os meus 16, ótimo. Os meus 17, maravilha. Chegou nos meus 18. Não tinha dinheiro para comprar roupa, para andar bonitinha, arrumadinha. Aí eu conheci um moço na internet. Um moço bonito, arrumado. O nome dele é João Ricardo. E a gente começou a conversar. Até então, o que eu ouvia falar do irmão João Ricardo é que ele era exigente com moça. Ele queria uma moça de cabelos longos, que fosse filha de pastor. Eu tinha um cotoco de cabelo. Meu pai não era crente. Não tive minha mãe. O que eu vou oferecer para esse moço? Mas, como diz o ditado, a esperança é a última e a fé morre jamais. Comecei a conversar com ele. Na época ele estava conversando com uma amiga minha, uma conhecida assim, conversando, né, no Facebook da vida. E eu disse para ela: você está conversando com um sargento, você não vai namorar ele, ele vai namorar comigo. Ela estava conversando com um sargento do exército na época. E ele queria, digamos assim, né, o jovem fala flertar, né, conhecer, cortejar. Falei: não, esse vaso vai ser meu. Vai ser meu. Tadinha, eu só tinha uma Bíblia, uma promessa e uma saia de oncinha que eu não tirava do corpo. Como que o homem vai gostar de mim? Eu não me visto bem. Eu não vou ganhar um homem pela beleza, então eu vou ganhar na oração, vou orar. Não estou arrumado, vou orar. E comecei a orar. E a gente começou a conversar, se cortejar daqui, se cortejar. Ele esqueceu da menina e começou a conversar só comigo. Não durou muito tempo, ele foi na minha casa, preparei um almoço, casa muito simples. Preparei um almoçozinho ali, rapidinho, muito básico, com aquilo que eu tinha. E ele foi e falou assim: seu Zé, meu pai todo carrancudo, né, casca grossa, quero orar pela sua filha. Ele disse orar. Eu falei: não, mas ele vai namorar. Ele veio pedir para orar, mas ele vai namorar. Eu quero orar pela sua filha, irmão. Ele foi pedir para orar, ele já saiu de lá namorando comigo. Você vai namorar? Não, eu quero orar, eu vou orar um mês. Se Deus me permitir, eu volto aqui para o senhor. Eu vou ser sujeito homem para vir aqui falar para o senhor que eu quero namorar e casar com a sua filha. Aí meu pai: tá bom. Não durou um mês, irmão. Ele foi lá pedir para namorar comigo. Começou a namorar. Entrou outro problema. Qual é o problema? A falta que eu tive no meu pai, perdi minha mãe, perdi meu pai, meu irmão. Eu encontrei no meu noivo, que na época era meu namorado. Porque ele gostava de ver menina bonita, né? Quer andar com uma namorada bonita, tem que gastar, né? Comprou roupa, comprou sapato. Ele começou a pegar uma responsabilidade que ele não tinha. E aí eu me descobri uma pessoa demasiadamente ciumenta. Porque o que ninguém fez, ele começou e na mente perdeu a vida toda. A primeira pessoa que se abriu, ela vai fazer o quê? Agarrei. Fiz da vida do menino 1 ano e pouquinho um inferno. Eu tinha ciúme até dos cachorros, da mãe. Eu falo isso diante do Espírito de Deus que não me deixa mentir em cima desse altar. Eu tinha ciúme da Sombra. Os amigos dele me odiavam. Consegui conquistar todo mundo, graças a Deus. Me odiavam, diziam: essa menina é tóxica, insuportável. Daqui a um tempo você não vai ter mais amigo nenhum para conviver.
Porque essa menina é muito chata, ciumenta, ela afasta todo mundo de você. Irmão, 1 ano e meio. Eu fiz da vida do meu namorado um inferno. Na época que a gente noivou, marcamos a data para casar. Você acredita que ele não foi no cartório? Diante de Deus ele não foi. Agora você ri, porque na época eu chorei demais. Mas ele não foi. 18 de fevereiro de 2016, ele não foi no cartório. Não foi. E aí eu conversei com um amigo meu na época, pastor Helena. Vou caminhar para me chegar na fase que eu estou vivendo hoje, graças ao bom Deus. Eu conversei com um amigo meu que na época estava fazendo faculdade de psicologia na Estácio de Sá. Na verdade, ele já tinha praticamente concluído. E estava escrevendo o TCC. Eu mandei mensagem para ele, morando em Cabo Frio, eu morando lá na linha verde, próximo ao Acari. Mandei mensagem: Daniel, fala comigo. Ele falou: o que houve, Amanda? Você está me gritando? Falei assim: Daniel, está acontecendo uma coisa. Tu que trabalha na área aí da psicologia, acho que tu vai poder me ajudar. Ele falou: o que está vendo, Amanda? E eu comecei a chorar, irmão. Está acontecendo uma coisa que está prejudicando o meu relacionamento com o meu noivo. Ele: o que está acontecendo? Aí eu posso falar? Ele: vamos fazer o seguinte, eu não sou formado, mas o que eu aprendi até agora, eu posso aplicar. Vai, Amanda, faz de conta que tu está deitada no meu divã, de onde você está, e conta a minha sua vida. Eu fui partilhando. E eu gosto muito dos escritos de Augusto Cury. Eu aprendi com ele uma certa feita, que às vezes é necessário recriar o cenário da frustração para você trazer uma cura a alguém que está traumatizado. É por isso que quando você se deita no divã de algum psicólogo, na verdade, ele faz a você perguntas que te trazem insights, que são memórias ativadas que você não tem no seu cotidiano. Então você vai relatando coisas que no dia a dia você nem lembrava. E isso foi acontecendo comigo. Eu fui descrevendo, até chegar na fase que eu estava vivendo naquele momento. Ele disse: para aí. Aí o que foi? Ele: pronto, já entendi teu problema. Você perdeu demais, Amanda. E quando alguém fez por você aquilo que o seu pai deveria ter feito, você se apossou com medo de perder mais uma vez. Só que você precisa entender uma coisa: o irmão Ricardo não é teu marido e nem teu pai, ele é teu noivo. Pare de transferir para ele uma responsabilidade que ele não tem. Não faça mais isso. Naquele dia, naquele áudio que ele me enviou diante do meu Deus, uma chave virou dentro de mim. Aquilo saiu de dentro de mim e eu fiquei leve. E depois desse dia, eu comecei a pensar no meu pai. Não deve ter tido motivo para o meu pai ter feito isso comigo e com meu irmão. Não é possível. Então eu sentei para conversar com ele. Por que o senhor fez isso, pai? Olha quantas coisas o senhor negligenciou. Aí ele disse para mim: meu pai morreu cedo, minha mãe veio da Paraíba para cá, sozinha, passei fome, descobri o trabalho muito cedo, comecei a fumar cedo, a beber cedo, me casei 2 vezes, fui traído pelas 2 esposas, perdi todos os meus filhos em baile de briga, e a única pessoa que me amou, que cuidou de mim, que foi mãe para vocês, foi tua mãe. A única que me acolheu, me aceitou do jeito que eu era, cheio de defeitos, chucro, ignorante, foi tua mãe. Que foi honesta, foi fiel. Ela tinha os surtos coletivos dela, tomava os remédios dela, mas me amava com os meus defeitos. Me entendia, e a gente na nossa loucura se entendia. Eu entendia ela. Então, me ausentar de vocês era uma maneira de escapar das lembranças que vocês me traziam dela.
olhar para você, Amanda, que mesmo se parecendo comigo, é idêntica à sua mãe, me lembrava dela. E para fugir das lembranças, eu precisei fugir de vocês. Aquela chave virou em mim e eu entendi que meu pai foi ferido. E sem entender, ele também nos traumatizou e nos feriu. Criança não entende dessas coisas. Naquele dia que meu pai confessou aquilo para nós, eu liberei perdão para o meu pai. Eu pedi perdão para ele. E eu disse para ele, eu cultivei tanto ódio do Senhor durante tanto tempo. Eu disse para ele, por essa luz que me ilumina, eu quebro esse ciclo hoje, porque eu não quero ser para os meus filhos aquilo que o Senhor foi para mim. Eu não aceito dar uma vida desestabilizada emocionalmente para os meus filhos, como eu tive. Até hoje, o meu pai não consegue falar da minha mãe sem derramar uma lágrima. Até hoje, existem feridas abertas dentro do coração dele, porque ele se agarrou àquele passado. Mesmo convivendo com a ex-mulher que ele conviveu por mais de 10 anos, a que eu disse que por causa dela ele negligenciou a nossa criação, mesmo com ela, falava da minha mãe, era um rio de lágrimas. E eu entendi, pedi perdão, ele me perdoou, ele me pediu perdão chorando, e eu perdoei. E eu vou falar para vocês, diante dessa palavra, eu não guardo uma lasquinha de ódio do meu pai. Eu carrego algumas coisas, eu sou difícil de dar carinho. São coisas que eu estou aprendendo a tratar. Deus colocou a Dai no meu caminho para isso, que a Dai é muito carinhosa. Eu só desapega, OLX. Mas Deus está me ensinando. Sabe? Me casei com uma pessoa que, dentro de todos os defeitos como ser humano, me abraça, me ama. Ele ficou. O amor tudo suporta. Em 2017, dezembro, vou encerrar. A gente havia terminado no final de 2016. Começo de 2017, ele me pediu em namoro novamente. Que doido, né? Eu aceitei. 2017, no finalzinho, dezembro, a gente se casou. Naquele mesmo ano do nosso casamento, eu já estava pregando na minha igreja constantemente e comecei a receber alguns convites para pregar. Não tinha noção do que era um ministério, não fazia ideia do peso e da responsabilidade que é você subir no altar e transmitir palavra de vida para alguém que está quase morrendo. E eu fui, irmão. Trabalhava no Detran, estudava de manhã, trabalhava à tarde, pregava à noite. Saí do Detran, comecei a trabalhar numa loja de roupa, só para baixinhos em Madureira. Saindo 7 horas da noite do trabalho, às vezes levando a roupa de pregar para o trabalho, para sair de lá, nem conseguia às vezes tomar um banho e ir direto para a igreja. Eu recebi nesse ano um convite que virou a chave na minha vida. Recebi o convite para pregar num culto chamado Calo no Joelho, que na época era um culto muito conhecido, na Baixada Fluminense, São João de Meriti. Eu fui com a cara e com a coragem. Igreja grande, não sabia de nada, não tinha noção de nada. Peguei o texto ali, examinei, estudei texto com texto, fui com a cara e com a coragem, fui embora. Preguei, a partir dali as pessoas que estavam no culto gostaram, não sei o que elas viram e começaram a me convidar um pouquinho. E eu fui indo. Aí, conheci o ministério da pastora Helena Raquel, que contribuiu para isso.
Eu olhava para ela, ouvia os testemunhos dela, no caso, né, de muitas vezes que ela precisou negligenciar saídas com amigos, né, cinemas, botando a mão no computador. Eu ouvi isso, dizendo: Deus, faça em mim. Eu botava a mão na tela do meu celular e dizia: faça em mim, Senhor. Não precisa ser igual, não. Se o Senhor me der 0,1% do que o Senhor fez na vida dela, com base na palavra que o Senhor me disse, para mim será o suficiente. E no calo do joelho, Deus virou uma chave. Recebi um convite, 2 convites, 3 convites. Não sabia nem o que era oferta. Recebi minha primeira oferta. Não sabia nem com que gastar. Não tinha dinheiro. Gastei, sabe com o quê? Comida. Não tinha nada quando era criança. Aí comecei a comprar iogurte, biscoito, traquinas, clube social. Irmão, eu levava os amigos assim e falava: gente, vamos comer. E pagava comida para o povo. O sapato para ir pregar não comprava. Um bom livro para estudar eu não comprava, não. Eu comprava comida para encher a barriga. E o tempo foi me ensinando. 2018, minha primeira viagem para fora do estado, eu estava feliz. Fui para São Paulo no dia, voltei, foi um bate e volta, mas foi o dia mais lindo da minha vida, que eu entrei no avião. Eu falei: rapaz, esse bicho é grande demais. Eu vi isso passar assim, ó, na janela da minha casa. Deus dizia que iria fazer, mas eu não tinha noção de como seria. Entrei no avião, fui para São Paulo, voltei. O povo de São Paulo gostou, levou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e meu esposo foi indo junto comigo. 2019, as coisas foram se intensificando. A gente errando para aprender, para acertar. E eu fui tomando mais noção do que era o ministério. E foi algo que eu não tomei, não tive noção da proporção que tomaria. E foi passando. E eu estou aqui, na casa de Isabel, contando para vocês o que Jesus vem fazendo na minha vida, na vida do meu esposo, que ficou, que me amou e que me ama e acredita em mim. Acreditou sempre, mesmo quando ninguém acreditava. Ele estava ali. Não pôde vir, mas está orando pela minha vida. E eu quero glorificar a Deus por essa noite. É por isso que eu guardo o que o salmista diz. Eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Ele tirou os meus pés do meio de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre uma rocha. Eu estou debaixo de uma palavra. Se levante do seu lugar. Quando Jesus olhou para Pedro, após a declaração lá em Cesaré de Filipe: quem dizes, ou que os homens dizem que eu sou? Pedro olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. A resposta de Jesus foi: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a tua carne nem teu sangue quem te revelara, mas foi o meu Espírito. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Você entende? Porque Jesus fala isso. Pedro é Petros, fragmentos de uma rocha. A pedra é Petra, grande rocha, rocha de fundição ou rocha inabalável. O que Jesus queria dizer era: enquanto eu for a base que dará sustentabilidade ao ministério que confiarei nas tuas mãos, você vai para cima e as portas do inferno não irá prevalecer sobre a igreja. E quando fala de igreja aqui, não fala no templo, na instituição, não. Está falando de corpos constituídos para a morada do Altíssimo. Está falando: Pedro, vai para cima, porque as portas não prevalecerão contra você. Posso liberar uma palavra profética? Mesmo que a tua circunstância seja desfavorável, mesmo que gritem todos os dias, mesmo que soprem nos teus ouvidos dizendo que não vai acontecer,
Se Deus falou, se Deus diz, agarra a promessa, agarra a Bíblia e vai. Amanda, minha mãe não acredita, siga o caminho. Meu pai não crê, vai embora. Os meus amigos duvidam, segue o caminho. Mas se agarra na promessa, segura a palavra e segue na direção que Deus te determinar. E você viverá e contará milagres em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.